Qual é a origem, ou melhor, as origens do chapéu da bruxa? E o que isso tem a ver com uma das suas atividades favoritas do fim de semana? E aí, tudo fantástico com você? Nesse vídeo aqui, você já viu aí da chamada, eu vou tratar de um dos elementos mais icônicos da bruxa. E falando de ícones da literatura fantástica, não perca, porque em fevereiro vai começar as inscrições do curso de Secando Vampiros, a segunda turma do curso de Secando Vampiros. Se você lê, pesquisa ou escreve sobre vampiros, eu vou te entregar 20 anos de pesquisa, 20 anos de análise desse universo vampiresco para que você possa se tornar um especialista do tema. Fica ligado para não perder essa oportunidade agora em fevereiro. E vamos lá para o conteúdo então. Quando eu falei das origens do chapéu da bruxa, isso porque na verdade é uma discussão entre historiadores e pesquisadores sobre a verdadeira origem desse elemento tão representativo da bruxa, né, que atravessou, penetrou na cultura pop. E o que eu vou listar aqui são as 3 possibilidades do nascimento, da origem desse utensílio. E preste atenção, principalmente porque o terceiro tem tudo a ver com você. Então eu vou começar aqui em ordem cronológica falando do mais antigo. E para isso eu vou recorrer lá na antiguidade, para falar a verdade, há 12 mil anos antes de Cristo, principalmente em relação aos chapéus, também conhecido como chapéus cônicos, que os povos antigos usavam. Esse utensílio, o chapéu pontudo, foi relacionado aos gregos como um elemento para identificar povos estrangeiros, já que esse chapéu era muito popular principalmente entre os povos da Frígia, uma região onde hoje fica a Turquia. Nos textos gregos, qualquer pessoa que usasse esse chapéu pontudo era considerado um bárbaro. E o que se especula é que esse olhar negativo sobre esse chapéu acabou, com o tempo, chegando também até a Idade Média e se vinculando a pessoas, a estrangeiros, a qualquer pessoa que se diferenciava do cristianismo. E nesse processo foi um passo para que isso chegasse até a mulher, com base até no que a gente já viu nos vídeos anteriores. A segunda possibilidade de origem do chapéu da bruxa está ligado ao arraigado antissemitismo, o preconceito contra os judeus da Idade Média. Nesse ponto aqui, o que a gente vai ver é o seguinte: na verdade, até o século X, não havia uma distinção clara entre judeus e cristãos, no sentido de que era necessário que os judeus se identificassem para que pudessem ser observados mais de perto pelos cristãos. Mas o que aconteceu é que, à medida que o cristianismo foi se tornando uma potência, o poder hegemônico da Igreja Católica, consequentemente, ela foi também buscando marginalizar possíveis ameaças ao seu domínio. E nesse processo, ele acabou marginalizando principalmente os judeus, já que historicamente estão relacionados com o povo que matou Jesus e aquela coisa toda. E um dos principais meios para a gente ver essa mudança do lugar do judeu dentro da Idade Média é na arte medieval. Por volta do ano 1100, os artistas ligados à Igreja Católica começaram um lento processo de renovação artística e de valorização artística do passado, principalmente do Antigo Testamento em relação ao Novo Testamento. Até o ano 1000 não havia distinção na representação entre judeus e cristãos na arte medieval. Só que a partir dessa valorização do passado, se começou a representação de judeus usando chapéus pontudos. Mas nesse caso aí, o uso dos chapéus pontudos era algo positivo, já que se acreditava que os grandes profetas judeus usavam esse utensílio. Utensílio esse, na verdade, que também era parte da vestimenta dos sábios persas, como os reis magos que a gente já viu nos vídeos anteriores. Ou seja, o chapéu pontudo visava valorizar o uso das tradições pelo povo judeu. E com o tempo, todo judeu que aparecia em arte medieval começou também a aparecer representado com esse chapéu pontudo. Só que, a partir do ano 1267, 2 concílios da igreja ordenaram que os judeus passassem a usar roupas como a dos seus antepassados. E aqui é uma coisa interessante que a gente vai ver a vida imitando a arte. Por quê? Com essa determinação da Igreja Católica, foi se buscar
elementos, como os judeus se vestiam como seus antepassados. Já que não tinha fotografia na época para ver esses registros, os pensadores cristãos foram olhar o quê? A arte medieval. A arte medieval essa que já por séculos já estava representando os judeus com um chapeuzinho pontudo que tinha sido uma invenção do passado. E a partir desse ponto, com um crescente preconceito contra os judeus, esse chapéu começou a ficar associado com o maléfico. E não levou muito tempo para que migrasse também para o universo feminino, principalmente das judias. Isso eu vou falar mais para frente na representação das bruxas nos contos de fadas, como é que essa associação do chapéu acabou se conectando com o que veio se tornar a bruxa. E a terceira possibilidade de origem, essa tem tudo a ver com você, que está muito ligada à cerveja, aquela gelada que você toma no fim de semana. E essa origem do chapéu está ligado na Europa, na Europa em geral, mas principalmente na Inglaterra, quando até o século XV a arte de produzir cervejas pertencia ao feminino. Eram as mulheres que preparavam a cerveja para ser vendida. E qual era a estratégia de marketing para incrementar as vendas que elas usavam? Elas usavam o chapéu pontudo para que pudesse destacar no meio da multidão. Então, o cara que queria tomar uma, olhava onde é que estava aquela moça com o chapéu pontudo e já sabia onde localizar ela no meio do povo e ia lá comprava cerveja. Além disso, se especula que essas moças também sempre estavam acompanhadas de gatos, porque os gatos davam um jeito de eliminar os roedores que poderiam vir atacar os grãos que elas usavam para fabricar cerveja. Cerveja essa que era produzida dentro de um caldeirão que ela fervia para fazer toda a sua mistura para gelar. E para poder avisar os seus clientes que tinha cerveja pronta para vender, era costume colocar uma vassoura na porta das casas para que a clientela pudesse ver que tinha produto disponível. Com o tempo, isso também se especula, o que aconteceu é que a produção da cerveja começou a chamar a atenção dos homens como uma atividade lucrativa e gradativamente começou-se um discurso de marginalização das mulheres para que os homens pudessem assumir esse controle. Contribuiu para isso também as próprias mulheres que, desgostosas com o fato dos maridos tomar todos e chegar bebaço em casa, elas começaram também a praticar injúrias contra essas mulheres que usavam esse chapéu pontudo, tá? Então o que a gente vai vendo aí é que a gelada que você toma no fim de semana tem tudo a ver com o chapéu das bruxas. Certo? Então, se você gostou desse vídeo aqui, não se esqueça de deixar sua curtida, assina o canal caso não esteja inscrito ou inscrita, e eu vejo você no próximo episódio do canal Fantastic Cursos. Até lá!